Olá pessoal, tudo bem? Que alegria poder recebê-los aqui nesse segundo dia da nossa Masterclass IATF do Zero ao Resultado. Quero agradecer em primeira mão ao quantas mensagens, quantos comentários, quantas pessoas entraram em contato comigo, mandaram mensagem das diversas formas possíveis nas redes sociais. Então quero agradecer muito, quero agradecer você que dedicou um pouco do seu tempo ontem para discutir com a gente, para se abastecer aí de informação. Muito obrigado. A sua participação é muito importante para todos nós. As suas perguntas muito importante. E estou aqui me lembrando vários comentários e queria compartilhar um que me chamou muita atenção. Um amigo, que não vou citar o nome aqui por questões óbvias, que ele pegou e mostrou pro vô dele, né, que é um pecuarista, e o vô dele ficou assim maravilhado, achou muito interessante e virou para ele e falou assim: cara, que coisa legal, como a tecnologia evoluiu. Quando você tiver a sua fazenda, coloque isso em prática. Então isso me chamou muita atenção, queria compartilhar aqui com vocês. Obrigado por participarem, obrigado por mandarem aí as perguntas, os comentários, e hoje a gente vai aprofundar ainda mais. Então hoje quero mostrar cada vez mais a fundo para vocês como a gente pode melhorar, como a gente pode ter aqueles resultados. O que é resultado, Gustavo? Resultado é eficiência, resultado é alta taxa de prenhez, resultado é alta taxa de desmame, resultado é lucro no bolso do nosso cliente ou, se você é um pecuarista, no seu bolso. O que eu separei hoje? Então, brevemente, para você que perdeu a aula de ontem, procura aí nas redes sociais, entre em contato com a nossa equipe, é possível que eles consigam aí disponibilizar para vocês. Mas eu quero fazer um pequeno resumo do que a gente viu na aula de ontem, só para a gente montar a linha de raciocínio novamente. Então na aula de ontem a gente discutiu, primeiro ponto, eu falei para vocês que nessa Masterclass em especial, além de manejo reprodutivo de IATF, eu queria mostrar para vocês como a gente aplica isso para o nosso cliente. O que é isso? Como a gente mostra para ele, como que a gente mostra para o cliente que a IATF tem valor, que o manejo reprodutivo tem valor, que o nosso serviço tem valor. Então esse foi um dos principais focos abordados na aula de ontem. O que mais? A gente mostrou o problema. Qual é o cenário? Quais são as dores do nosso pecuarista? Onde são os calos? Onde são os gargalos? Onde a gente tem que mostrar para ele que ele está sendo pouco eficiente? Como a gente mostra para ele baixa eficiência? Como a gente faz ele enxergar? Lembra? Se ele enxergar, a gente começa a ter atenção, a gente começa a ter mais valor no que a gente vai demonstrar, do que a gente vai vender para esse nosso cliente. A gente observou um cenário, a gente viu que o Brasil é destaque mundial, maior rebanho comercial, que a gente tem um rebanho de matrizes por volta aí de 80 milhões de fêmeas e que a gente tem uma baixa eficiência por vários fatores. A gente viu que a novilha tem um parto muito tarde, por volta dos 40 meses. A gente viu que cada 100 vacas desmamam 60 bezerros na média do Brasil. Muito pouco bezerro, muita vaca vazia, custo muito elevado para manter essa vaca. A gente discutiu esses pontos na aula de ontem. A gente viu que, além disso, a gente desmama um bezerro de baixa eficiência, um bezerro leve, um bezerro que muitas vezes não consegue um valor agregado alto no momento da venda. Então a gente viu que a gente é pouco eficiente. Além disso, aqui foi o coração da aula de ontem. Como a gente mede eficiência? Como que a gente define o que é uma vaca eficiente e o que não é uma vaca eficiente? E a gente viu que tudo está baseado nisso. A vaca teve o parto, 30 dias para a evolução uterina, posteriormente essa vaca entra em concepção, uma nova gestação e um novo parto. A gente viu que para ser eficiente o intervalo entre partos tem que ser 12 meses. E a gente observou que a gente tem um número mágico, 75 dias. A gente tem que fazer essa vaca ficar gestante novamente até 75 dias para animais bosíndicos
e até 85 dias para animais pós-tauros. E o que a gente discutiu? Qual é o problema? A partir que a gente atrasa, quanto mais tempo essa vaca demora para emprenhar, maior o intervalo entre partos. E com isso, menos bezerro na fazenda, menos receita e com isso, menos lucratividade da nossa fazenda. Então, por que isso acontece? Isso acontece, a gente viu ontem. A gente viu o que a gente chama de anestro pós-parto. Então a gente observou as ondas de crescimento folicular. O folículo consegue crescer até a dominância, porém depois da dominância ele não consegue crescer porque tem depressão do estoque de LH, principalmente devido à nutrição e à presença do bezerro, à amamentação. A vaca volta naturalmente em reprodução de uma forma muito tardia, demora muito tempo, por volta aí de 160 a 220, 240 dias. A gente viu que esse é o cenário, é isso que acontece. E o que a gente vai discutir nesse módulo? Nesse módulo a gente vai discutir algumas ferramentas, algumas alternativas. Como eu começo a mostrar para o meu cliente, ele já viu o problema. O que eu mostro para ele agora? Que existem sim ferramentas validadas, ferramentas testadas por pesquisadores nas próprias fazendas. A gente vai ver o volume de vaca que faz IATF no Brasil. Então a gente vai ver que são já pesquisas validadas e comprovadas. E como a gente implanta isso dentro de uma fazenda, para a gente resolver aquele problema. Então essa é a proposta de hoje. É isso que a gente vai ver. A gente definiu o problema, então agora a gente parte para soluções. Como que a gente pode solucionar a dor? Aonde dói no meu cliente? Aonde ele está vendo agora que ele está perdendo dinheiro? Que ele está deixando de ganhar dinheiro? E todo cliente quer mais dinheiro. Você, pecuarista, também quer mais dinheiro, eu tenho certeza disso. Então agora a gente vai começar a resolver esses problemas. E é isso que a gente quer mostrar para vocês no dia de hoje. Primeiro ponto. Toda vez que a gente chega em uma fazenda, que a gente vai começar a definir o que nós vamos fazer, como nós vamos abordar, eu falo, a gente tem que conhecer, a gente tem que entender a fazenda. A gente não vai lá vender um protocolo de ATF. Nunca façam isso. A gente vai entregar um projeto agropecuário, um planejamento reprodutivo. A gente vai fazer o nosso cliente ganhar dinheiro. Eu não vou lá só para emprenhar a vaca, não. Eu vou lá fazer o meu cliente ganhar dinheiro. Mas eu tenho que conhecer a fazenda do meu cliente. Então eu preciso diagnosticar os gargalos. A gente já começou a ver onde eram os gargalos, onde estavam os problemas. E agora a gente vai começar a propor solução. Mas para isso eu preciso conhecer. Então, aqui algumas dicas que eu sempre falo. O que eu devo começar a olhar na fazenda do meu cliente? Eu tenho que começar a olhar como está o negócio dessa fazenda? Como o cliente enxerga essa fazenda? Qual é o objetivo dessa fazenda? Qual é o propósito dessa fazenda? O cliente vive dessa fazenda. Ele é um profissional autônomo, um profissional liberal, um empresário? Como ele enxerga essa fazenda? Qual é a dependência financeira que ele tem dessa fazenda? E eu falo que muitas vezes a fazenda é muito bonita, o cliente enxerga a fazenda como uma fazenda muito bonita, muito bem estruturada, mas quando a gente começa a ver a fundo, levantar números, índices zootécnicos, quando a gente começa a fazer conta, a gente começa a ver que a fazenda talvez não está da forma que deveria. A fazenda está, muitas vezes, subprodutiva ou improdutiva. A vaca passa fome em algumas épocas do ano. Esse ano foi um ano que foi testado isso. Em várias regiões do Brasil, a gente observou aí uma seca e teve muito lugar que as vacas passaram fome. Então, não era difícil observar essa situação, principalmente para onde não teve uma preparação, onde não teve uma programação. Então é importante a gente fazer essa avaliação. Como que é a situação geral da fazenda? Outro ponto, como que é o caixa dessa fazenda? Essa fazenda busca lucro? Uma vez eu falei isso numa apresentação, o pecuarista falou assim, mas Gustavo, tem algum louco que não busca lucro numa fazenda? Eu falei, por incrível que pareça, sim. Sim, por quê? Porque se o cara não mensura, se ele não mede, como ele busca lucro? Ele não sabe se ele está tendo lucro ou prejuízo. Então, você precisa medir. Você precisa levar a sério a sua fazenda. Você tem que anotar, ter gestão.
gerenciamento, controle de despesas, controle de receitas. Você tem que saber a situação. A gente discutiu na aula anterior que a manutenção de uma vaca custa por volta de R$ 600. Mas será que essa é a realidade da sua fazenda? Pode ser que seja menos, mas pode ser, como alguns clientes nossos que trabalham no sistema hiperintensivo aqui no Paraná, chegam a R$ 700, R$ 800 ou até mais o custo de manutenção de uma vaca. Então você precisa ter essa conta para conseguir encontrar seu ponto de equilíbrio. Outro ponto, quais são os pontos fortes e pontos fracos? Como eu falei, o Brasil é um país de dimensões continentais. Como que eu vou abordar o meu cliente? Onde ele está? A gente atende clientes em diversas regiões do Brasil. É totalmente diferente os meus clientes aqui do Paraná, Mato Grosso, para o meu cliente lá do Mato Grosso, de Cuiabá. É totalmente diferente a situação. Como eu vou abordar esse cliente? O que ele vai fazer? Ele vai produzir bezerro? Ele vai produzir genética? Ele vai fazer confinamento? Eu não sei, eu preciso conhecer a região dele. Eu preciso conhecer o sistema, o microclima, o que ele tem de recurso, se é uma região que tem agricultura, que ele tem resíduo. Então, onde eu vou fazer cria, onde eu vou fazer recria, onde eu vou fazer engorda, onde eu vou fazer genética. Então eu preciso conhecer as particularidades de cada região do Brasil, que são totalmente distintas. Outro ponto que a gente também tem que avaliar: quais são as áreas de oportunidade? O que é área de oportunidade? Eu sempre falo, você entrou no negócio, você vai especializar. Eu sempre falo para o cliente, você é especialista no quê? Eu tenho minha fazenda lá, eu faço cria, recria, engorda. Eu sempre pergunto, o que dá lucro? Qual atividade dá mais lucro na sua fazenda? Não sei, eu levo tudo meio que no bolo. Eu falo, por que então talvez você está na cria? Talvez ela não seja mais rentável? Ou, por que você está na engorda? E nesse momento talvez a cria é a mais rentável? Então você precisa saber. Outro ponto, se você vai se especializar em vender bezerro, vender carne, então você precisa ser um especialista. Faça sempre muito bem feito o que você vai se especializar. E um cenário sempre é esse. Hoje a gente tem diferentes nichos de mercado. A gente passa por uma situação onde a gente tem dois tipos aí de carnes que a gente trabalha. Então a carne do dia a dia, que a gente chama aí de uma carne commodity, e aí uma carne gourmet. Então a gente vê cada vez mais crescendo essas grifes, essas boutiques de carne. Então a carne realmente, em algumas situações, é banhada a ouro. Então a gente sabe, aqui são alguns nomes do Brasil, como o Debete, o Barcelos, outros do exterior extremamente aí famosos, conhecidos. Então é importante a gente avaliar qual é o nicho de mercado, quanto eu vou conseguir agregar de valor no meu produto. Isso vai ser importante, lá pra frente a gente vai ver. Isso vai pesar na eficiência da minha fazenda. Outro ponto, será que eu vou continuar produzindo carne, mas vou seguir nesse mercado informal, nesse mercado que não paga pelo diferencial? Será que eu vou continuar vendendo para mercados marginais ou mesmo para um mercado commodity do dia a dia que me paga como um boi comum? A gente já viveu muito isso. Eu compartilho com vocês dessa decepção. Eu tive clientes, e tenho até hoje, que a gente produz um bezerro diferenciado e ele não consegue agregar valor na venda. Ele continua vendendo em um mercado comum. E eu falo para ele, não adianta que você não vai conseguir se manter na atividade. Por quê? Porque você não encontrou o nicho de mercado para vender. Lógico, o nicho de mercado depende de vários fatores, de escala, de qualidade, de logística. Então é importante fazer essa avaliação. Outro ponto importante, a gente discutiu que existe uma tendência de vários pecuaristas deixarem a atividade aí nos próximos 5, 10 anos. Isso pode chegar a 40%, tem gente que fala 60%. E por que o pecuarista vai sair? A gente viu, a rentabilidade é baixa e a competição é alta. Competição por quê? Competição por cana-de-açúcar, áreas para arrendamento,
Produção de álcool, a gente está passando agora uma crise, falta álcool, acabou o álcool, cadê o álcool? Então, isso vai gerar um impacto na produção de cana? Não sei se isso vai acontecer. Mas a gente sabe, várias regiões do Brasil, existe uma competição. A gente sabe, soja, milho é a base da alimentação mundial, animal, a humana, óleo de soja, ração, a base de milho, farelo de soja, derivados. Então a gente sabe o impacto que isso tem. Então isso compete com a pecuária e a gente tem que ter essa avaliação, porque senão o pecuarista vai para outras atividades, porque ele vai largar o boi. Por quê? Porque o boi não dá lucro. Essa é sempre a visão. Outra atividade que compete, a indústria de celulose. Então pinos, madeira, muitas vezes não tinha. Aquela região é meio quebrada, não dá para plantar, vamos pôr boi. Aí o boi já começou a perder espaço porque, dependendo da área, dava para plantar eucalipto, dava para plantar pinos. Então o boi começou a perder área até para madeira. Então a gente tem que ter muita atenção para isso. Mas existe uma forma, sim, da gente conseguir equilibrar. Eu falo que o grande detalhe, o grande segredo se chama integração. A gente não precisa fazer só boi, só lavoura. A gente pode integrar. E isso agrega valor. Então a gente consegue em áreas produzir soja, milho, boi, colher um milho safrinha e ter uma braquiária rusizensis ou integrar em porcentagens diferentes. Hoje as maiores fazendas, os maiores grupos trabalham assim e conseguem colher esses resultados. Conseguem, dessa atividade integrada, otimizar muito, tanto a produção de grãos como a produção pecuária. Então isso é importante. Aqui eu dou um depoimento lá da nossa fazenda. Lá a gente já faz integração há muitos anos. O meu irmão é agrônomo. No começo ele também tinha dúvidas se o boi ia compactar, se ia ter problema, e hoje ele enxerga diferente. Ele enxerga que o boi ajuda a soja e a área reformada da soja e do milho ajuda o boi. Então isso é integração, isso melhora as características da fazenda e a rentabilidade da fazenda. Então é importante a gente avaliar esses processos de integração. Outro ponto importante, e aqui eu falo que é um dos grandes gargalos, a gente avaliar. A fazenda que a gente vai trabalhar tem equipe, a equipe está motivada, a equipe está capacitada, a equipe entende o processo. Conversando com vários pecuaristas, vários colegas, muitos levantam como mão de obra ser um dos principais fatores para a diminuição da pecuária. Por quê? Vai faltar gente. A gente já sente falta de gente hoje no mercado para trabalhar. Então a gente tem que ter atenção, porque essa mão de obra realmente é escassa. E a gente tem que dar valor, a gente tem que treinar, a gente tem que capacitar, a gente tem que fazer eles se sentirem parte do processo. Então tenham atenção também com isso. Formem equipes, isso vai ser importante para agregar valor nas suas atividades. E essa sempre é a pergunta então. Gustavo, vi a fazenda, mas o que eu vou fazer para produzir um bezerro por vaca ano? Até agora, não estou meio acreditando não. Eu sei que tem bastante gente aí que está nessa dúvida. Eu acho que esse negócio não vai dar certo não. Garanto para vocês que, com critério, eu já vi isso acontecer. Eu vivi isso, eu vivo isso diariamente com os nossos alunos. Já passaram mais de 4.000 alunos. E eu vejo, eles me mandam os depoimentos. Gustavo, obrigado. Consegui com aquele detalhe, aquela organização que você sempre mostra para nós nos cursos, eu consegui organizar. E hoje eu vejo os resultados aparecerem. Então pode ter certeza que com critério vai aparecer. Mas como que a gente vai fazer para conseguir produzir um bezerro todo ano, com intervalo entre partos de 12 meses? Então a gente pode fazer isso de duas formas. A gente tem que melhorar a eficiência. E a gente melhora a eficiência fazendo a vaca ciclar. A gente viu que o problema chama anestro pós-parto. A vaca não dá cio, a vaca está parada. E eu tenho que fazer essa vaca dar cio. Pode ser por manejo ou pode ser por tratamento farmacológico. São as duas estratégias principais que eu quero discutir com vocês nessa aula de hoje. O primeiro que eu quero discutir com vocês é sobre indução de ciclicidade por técnica de manejo. Por que eu acho que é importante? Porque esse eu vejo que é o maior erro. O cara ir na fazenda, ser chamado, falar assim, vamos fazer IATF.
Chega lá, passa o ultrassom, palpa, separa o que tem de vaca vazia e manda ver. Segue o protocolo milagroso. E a TF não é isso. E aqui começa o problema. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer na fazenda? Organizar. Organizar como? O primeiro ponto é nutrição. Avaliar as condições gerais. A gente sabe, a vaca tem uma demanda, uma cascata de exigência. A vaca comeu, a primeira coisa que vai fazer é mantença. Ela precisa se manter viva. Depois, ela precisa produzir leite. Porque a gente quer, ela vai ter um bezerro ao pé. Então ela tem que produzir leite para manter esse bezerro. Depois disso, o que sobrar, ela guarda a reserva corporal. Por quê? Vai que amanhã não tem. Então ela tem que guardar a gordura. Para depois, o que sobrar, ir para a reprodução. Então a gente tem que ter muita atenção para isso. A gente precisa estar muito focado em equilibrar isso aqui. Então a gente precisa do quê? Uma vaca com baixa condição corporal não vai entrar em reprodução. Eu recebo muita pergunta. Ah, Gustavo, estou com umas vacas aqui, sentiram bastante, está meio magra, posso aumentar a dose de ECG para tentar melhorar? Pode. Vai dar resultado? Não sei. ECG não faz milagre. Então, se a vaca tiver ali em balanço positivo, pode até ser, mas se a vaca tiver com score baixo e ainda balanço negativo, com certeza o ECG não vai ter efeito nenhum nessa situação. Então eu preciso trabalhar com uma vaca programada, uma vaca que chegue em reprodução em condições para conseguir entrar em ciclicidade mais cedo, conseguir emprenhar mais cedo. Então é isso que a gente precisa programar. Então avaliar score de condição corporal. Aqui é uma tabela meio que a gente utiliza mais para o gado de corte, que vai numa escala de 1 a 5. 1 uma vaca extremamente magra e 5 uma vaca obesa. E outra coisa que eu recebi muitas mensagens essa semana. Gustavo, tô com um lote lá de vacas de corte, vacas de leite, e ficaram muito gordas, as vacas estão obesas. E eu não consigo emprenhar. Já fiz 3 IATF e não consigo. Passa um protocolo. Se a vaca estiver muito obesa também, ela é tão problema como a vaca magra. E eu digo até, muitas vezes até pior. Essa vaca tem tanto problema metabólico em algumas situações que é muito difícil a gente emprenhar essa vaca. Então a gente tem que trabalhar em uma situação um pouco mais equilibrada. Eu falo que se a gente trabalhar numa vaca que vai de um score 2,5 até uma vaca 4 seria o ideal. Mais importante que o score é um norte. Ele nos mostra um cenário. Porém, eu sempre brinco, é igual pesquisa eleitoral. Eu não sei se a vaca está caindo ou se a vaca está subindo. Então o importante é que a vaca tenha um bom score, mas principalmente que ela esteja em balanço energético positivo. Eu preciso que essa vaca esteja ganhando peso. Só assim eu vou conseguir um alto desempenho reprodutivo. É normal, a gente vê muitas vezes, igual esse ano, a gente pegou as vacas ali no começo da estação, de uma seca, a gente veio trabalhando com manejo nutricional, as vacas estavam no score 2,5 ali, a gente deu uma ajudinha com um proteico energético e conseguiu uma boa taxa de prenhez. Por quê? Porque a gente programou essas vacas, a gente colocou elas em balanço energético positivo, então a gente precisa organizar isso. E aqui eu quero mostrar, porque falar de score corporal é bonito, mas na prática, o que ele impacta no nosso negócio? Então observe aqui, intervalo entre partos, score de condição corporal, numa escala de 1 a 9. É uma escala que é um pouco mais usada no gado de leite, mas a ideia é a mesma, tá? Observem aqui, quando eu chego em score corporal melhor, aqui 3 a 7, seria um score aí na casa de 3 a 3,5. O que eu teria? A vaca consegue ter um intervalo entre partos melhor, a vaca emprenha mais cedo. Essa outra figura, para mostrar, é muito parecido. Observe, score de condição corporal, probabilidade de prenhez na IATF. Observem aqui, a partir do momento que a vaca ganha score de condição corporal, a probabilidade dela emprenhar aumenta muito. Então aqui é o segredo. Então sempre eu falo, IATF é um processo. IATF não é simplesmente um protocolo milagroso. IATF é processo. Por isso que eu sempre falo, do zero ao resultado. Eu tenho que partir do zero. O zero é organizar. Organizar a nutrição com certeza é um fator muito importante. Outro ponto. Aqui, quero colocar como se fosse um calendário, que vai aqui de janeiro a janeiro, então de janeiro a dezembro, um ano. O que normalmente acontece? O pessoal também perguntou muito essa semana.
Gustavo, qual é a melhor época do ano para a estação de monta? Não sei a realidade da sua região. Com certeza, os nossos alunos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, têm uma realidade em relação à forragem. Os nossos alunos já aqui do Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Pará, já têm outra realidade. Então você precisa conhecer a sua realidade em relação à disponibilidade de forragem. Qual é a época que tem mais forragem? É na época que tem mais forragem que eu vou colocar a vaca, porque é mais fácil de eu conseguir dar as condições que essa vaca precisa. Então eu vou colocar aqui um exemplo do Brasil Central, tá? Do que a gente observa na maior parte do Brasil Central. A gente observa que, normalmente, a época das águas começa ali no período de setembro, outubro e novembro, o pasto começa a vir. E normalmente é quando a gente abre a estação de monta, normalmente ali em meados de outubro. Por que é importante, na situação do Brasil Central e a grande maioria do Brasil, a vaca ser acasalada logo no começo da estação? Porque a vaca que é acasalada no começo da estação reprodutiva tem o bezerro na melhor época de nascimento. Já está provado. O bezerro que nasce entre julho a setembro é o bezerro mais pesado. Por quê? Ele tem menos problemas de diarreia, menos problemas respiratórios e, devido até às águas, muitos peões relatam que dá até menos miíase, dá menos bicheira. E esse bezerro consegue ter um melhor desempenho, porque aqui ele depende da vaca e depois ele passa durante todo o período das águas tendo a vaca com melhor alimento, mais leite, e ele também começa a consumir capim. Então ele tem um melhor desempenho. Está provado. A gente mensura em alguns clientes nossos e, se a gente pegar aqui como agosto sendo referencial do pico, cada um mês que o bezerro atrasa o nascimento, ele diminui o peso ao desmame da ordem de 5 a 7 quilos. Só para ter um exemplo, um cliente nosso no Mato Grosso, com mais de 1.000 vacas, os bezerros aqui de agosto desmamam Nelore, na ordem de 250 quilos. Os bezerros que nascem aqui em novembro já vão desmamar por volta de 220 quilos. Isso representa aí quase 30 quilos de bezerro. Façam uma conta nos dias de hoje, aí a 8, 9 reais, o que representa a época de nascimento. A gente então tem que sim programar para o bezerro nascer na melhor época. Outro ponto que é importante, eu falo que o bezerro que nasce nessa época, ele desmama aqui agora. A gente está na época de desmame. Agora a gente vai desmamar e eu preciso desmamar por 2 fatores. Primeiro fator, essa época aqui é normalmente onde o bezerro mais se valoriza. É só acompanhar. A gente está vendo essa valorização do bezerro agora nessa época. É possível que daqui alguns dias despenque aí muito bezerro no mercado e a gente pode ter uma pequena queda no preço do bezerro. Vamos avaliar como vai ser esse ano. Outro ponto importante, por que é importante vender nessa época? Porque a minha vaca já não vai mais então ter o bezerro para se manter. Não vai precisar mais manter esse bezerro. Então, quando começar a transição à água seca, essa vaca tem condição de melhorar ainda, porque tem pasto. Outra coisa, se eu desmamo o bezerro aqui, eu diminuo a lotação da minha fazenda, da ordem de 20, 30 até 40%. Depende do tanto de bezerro que eu desmamo, então eu consigo dar um alívio para a minha fazenda. Então isso é programação, isso é organização para posteriormente implementar um programa de ATF. Então eu tenho que pensar aqui. E aqui é um cenário interessante. É um cenário que normalmente falta comida, de uma forma geral. Então eu preciso que essa vaca consiga se manter. E eu sempre falo, o ponto, assim, o manejo nutricional é uma coisa que a gente tem que atender a cada caso. Mas aqui de uma forma mais generalista. Onde normalmente eu dou muita atenção para minha vaca? O ano inteiro. Mas nessa situação, normalmente quando a vaca desmama até o pré-parto aqui, julho, é onde eu tenho que engordar essa vaca. Então se essa vaca aqui desmamou na ordem de um score 2,5, 2,75, eu tenho que essa vaca, até julho, agosto, quando ela vai ter o próximo parto, o ideal é que eu chegue essa vaca a um score 3,5 e 4. E por que é interessante aqui? Mas Gustavo, aqui está numa época ruim de pasto. Só que a vaca aqui, ela se alimentou, mantença. Ela não produz leite. O que iria para o leite vai para a reserva energética. Reprodução, eu acredito que essa vaca já vai estar gestante, que é o propósito aqui da nossa discussão. Então essa vaca consegue guardar reserva. Então é aqui que eu tenho que intervir.
eu tenho que dar condição para essa vaca. Muitos perguntaram essa semana, aí nas discussões que a gente teve nas redes sociais, nas lives, Gustavo, e a primípara? A primípara tem que dar mais atenção. Normalmente o problema dela é que ela perde muito peso aqui, e com isso ela acaba sendo ainda mais prejudicada, porque ela está crescendo, porque ela está ainda terminando o seu processo de desenvolvimento para chegar num peso de um animal adulto. Então o que eu posso fazer para intervir aqui? De novo, cada realidade, cada caso é um caso. Tem situações onde a gente trabalha com diferentes formas de manejo. Irrigação, suplementação no coxo, sequestro de vaca. Tem fazendas que conseguem plantar aveia, azevém. Então você precisa saber. Cana, agora a gente tem aí sorgo boliviano, capiaçu. Existem várias estratégias. Você precisa programar e fazer na sua fazenda essa programação. Outro ponto que a gente precisa avaliar agora em relação à mamada. A gente viu que os dois principais fatores que promoviam a nesta eram a nutrição e a presença do bezerro. Então a gente sabe que quando esse bezerro nasce, logo quando ele começa já a amamentação, ele promove o que a gente chama de efeito antigonadotrófico. Então o que é isso? Ele bloqueia todo o eixo cerebral, gonadal, hipotálamo, hipófise, ovário. Então isso fica prejudicado. E essa vaca não consegue voltar em atividade reprodutiva. Então eu também tenho que dar uma atenção para esse bezerro. O que eu posso fazer? Existem alguns manejos que também são questionáveis a sua atuação, o seu resultado. Mas é minha obrigação mostrar para vocês, porque eu conheço fazendas que implementaram e colhem ótimos resultados. Tem fazenda que implementou o manejo da mamada controlada. Então o bezerro é apartado da vaca, fica com uma suplementação e as vacas ficam aí sem os bezerros. O bezerro mama 1 a 2 vezes no dia. O problema normalmente é manejo. Não é tão fácil, não é toda fazenda, depende do tamanho. Então é uma opção, mas deve ser avaliada. Um outro manejo que a gente vem implementando aí, eu particularmente gosto muito da técnica, é o creep feeding. Onde a gente faz um coxo privativo, onde os bezerros têm acesso a uma alimentação, que pode ser a mais variada possível, desde um suplemento de baixo consumo até uma ração. E esse bezerro, então, acredita-se, isso também é muito questionável, tem técnicos que não acreditam, que defendem que o creep não melhora nada, tem técnicos que defendem, enfim, faça você a sua avaliação. O que a gente observa? Qual que é a minha opinião? Eu acredito que o bezerro consegue sim dar um desafogo para essa vaca. E com isso essa vaca consegue melhorar as condições dela. E o principal, o bezerro consegue melhorar o ganho de peso. O bezerro consegue ficar um desmame melhor, mais pesado. E a gente consegue desmamar melhor. Tem trabalho mostrando que todo o aparelho digestório dele já fica melhor a partir do momento que ele desmama. Lógico, preciso ter cuidado. Porque muitas vezes esse bezerro vai desmamar muito pesado. 250, 270, até 300 quilos. Pode ser um problema para venda. Pode ser um problema depois se esse bezerro não for muito bem recriado. Então eu tenho que ter muita atenção para essa situação e para implementar essas tecnologias. Aqui, pessoal, eu acho que é um ponto-chave. Sempre falo, organizem a fazenda antes de implementar um programa de ATF. Falo isso muito para os nossos alunos. E depois eles vêm me agradecer. Toda vez que a gente é chamado, eu preciso fazer ATF. As vacas estão lá e o bezerro disparou, vem aqui, passa o ultrassom e faz. Eu falo, não é a melhor opção. Por quê? Porque você tende a ter um resultado ruim. Independente de como é a fazenda, porque você não sabe como está a organização. Você não se programou? Será que a fazenda tem estrutura? Será que foi feito essa organização que a gente vem discutindo? Aqui eu estou dando alguns pontos. Então isso é importante. É importante então a gente orientar o nosso cliente. Porque muitas vezes ele vem com a demanda, quero fazer IATF. E muitas vezes eu falo, opa, peraí, mas será que tem condição? Não, minha fazenda tem condição sim, eu tenho um tronco lá, dá para separar. Eu falo, ótimo. Mas se a gente fizer e você não tiver programado, a sua fazenda não tiver pronta, e você tiver um resultado ruim, você é um forte candidato a sair falando mal da técnica, que ela não funciona. A técnica funciona, está aprovada, a gente colhe ótimos resultados. Vários alunos colhem ótimos resultados, mas porque pensaram e programaram e avisaram o cliente. Olha, a técnica funciona assim, é nosso dever, é nossa obrigação.
Agora a gente vai partir então para os protocolos farmacológicos. Então o IATF é outra forma de melhorar a eficiência reprodutiva. Sempre lembrando, a gente precisa organizar antes o manejo como a gente viu. Então agora a gente vai discutir um pouco sobre IATF. Então qual que é a finalidade? Qual que é a ideia? Então eu quero voltar naquele slide do problema. Então o problema a gente viu que era esse. A vaca tinha crescimento folicular, só que ela não conseguia ovular por depleção do estoque de LH. E ela ovulava de uma forma muito tardia. E agora a gente vai partir para quê? Para um protocolo farmacológico, a associação de fármacos. E aqui eu estou destacando dois de um protocolo, a progesterona e o estrógeno. Então o que eles vão fazer? A gente observa que fazendo um protocolo já aí de uma forma precoce, muitas vezes até 50 dias, muitas pessoas perguntaram também essa semana, Gustavo, posso começar o protocolo de IATF quando? Vários trabalhos a gente trabalha aí com 30 dias. Desde que a vaca não teve nenhum problema de parto, 30 dias de pós-parto eu já posso iniciar um programa reprodutivo nela, um protocolo de IATF. Então é de uma forma muito precoce. Essa vaca conseguindo então, já ser inseminada aqui de forma precoce, vou colocar aí 50% pelo menos de probabilidade de prenhez. Qual que é o benefício? Aqui que é a grande sacada. Eu consigo fazer uma grande proporção das vacas ovularem de forma mais precoce. E o segundo ponto, eu consigo reestabelecer de uma certa forma a pulsatilidade de LH. Então, se 50% das vacas já ficarem gestantes, ótimo. E as que não ficaram? Como eu reestabeleci ciclicidade, essa vaca volta a dar cio de uma forma mais precoce. Então aqui começam os dois benefícios. Induzir uma ovulação precoce sincronizada e fazer as vacas voltarem em ciclicidade também de uma forma mais precoce. Muitos devem estar aí falando, Gustavo, passa pra gente então agora qual que é o protocolo da vaca, da novilha, da solteira, da de corte, da de leite. E eu vou passar para vocês, e vou passar para vocês com detalhes. O que vocês precisam saber para fazer um protocolo de IATF e ter ótimos resultados. O coração está aqui, ó, nesse slide. Cérebro, hipotálamo, hipófise, ovário. A gente vai entender agora a fisiologia. E é isso que você precisa. Você técnico, você especialista, que quer entender a necessidade, o que eu ajusto no protocolo, que é uma parte do processo, você tem que dominar isso aqui. Então, fisiologia. Quero demonstrar aqui para vocês de uma forma breve o que é um ciclo de uma vaca. A gente sabe que o ciclo é o intervalo entre duas ovulações, que na vaca é por volta de 21 dias. Como que começa? Então a gente sabe que a hipófise é responsável pela secreção de FSH, hormônio folículo estimulante, que no ovário promove o recrutamento, a emergência de uma onda folicular. Então o folículo pequeno é dependente de FSH. Esse folículo então vem crescendo até um ponto que um folículo se torna dominante e esse folículo secreta estrógeno e inibina. Esse estrógeno e inibina na hipófise faz um feedback negativo bloqueando o FSH. Agora, esse folículo dominante adquire receptor para LH, isso a gente chama de divergência folicular, e esse folículo agora passa a ser dependente de LH. Então esse folículo secreta uma dose de estrógeno que vai e sensibiliza o hipotálamo e faz o hipotálamo liberar pulsos de GnRH, hormônio liberador de gonadotrofinas. Esse GnRH, na hipófise, estimula a liberação de LH. E aqui eu quero fazer uma pausa. A gente viu que a vaca no Brasil, devido ao anesto pós-parto, tem depleção do estoque de LH. E é isso que acontece fisiologicamente. A vaca chega até aqui. Porém, ela não tem LH para terminar o crescimento folicular e fazer essa vaca ovular. O que acontece? Uma regressão e um início de uma nova onda. E essa vaca fica fazendo essas ondas foliculares, que são com intervalo de 7 a 10 dias, até 160, 180, 250 dias. E o que eu preciso agora? E qual que é o intuito do protocolo de IATF? Ajudar essa vaca a passar dessa fase. Então essa vaca chegar e eu conseguir passar, dar esse suporte de LH para essa vaca conseguir fazer um crescimento folicular, para
para que esse folículo consiga chegar no pico de tamanho ovulatório. Esse folículo vai gerar um pico de estrógeno, que por sua vez no hipotálamo vai gerar um pico de GnRH, que na hipófise vai aumentar a frequência dos pulsos de LH e vai gerar um pico de LH. 24 horas depois, em média, a vaca tem uma ovulação. Então é isso que a gente precisa fazer agora, saber controlar. O protocolo de IATF é dividido em 3 etapas. O protocolo padrão. Primeira etapa é zerar a onda. O que é zerar a onda? É pegar vacas que estão em diferentes fases do ciclo estral. E o que eu vou fazer? Uma associação farmacológica. E qual que é essa associação farmacológica? A mais utilizada no Brasil com melhor resultado é um implante de progesterona associado com benzoato de estradiol. O benzoato de estradiol vai fazer o quê? Vai bloquear, vai fazer um feedback negativo com o FSH, bloqueando o FSH. Por consequência disso, os folículos pequenos vão sofrer atresia. E a progesterona vai bloquear o pico de LH e, por consequência, os folículos grandes vão entrar em atresia. Então essa é a primeira fase do protocolo de ATF, zerar a onda folicular. Então a gente vai colocar essas vacas todas, em uma grande porcentagem delas, no mesmo dia do ciclo estral. E vai começar uma nova onda. Quando? Em média, 4 dias depois do início do protocolo, quando o benzoato de estradiol é metabolizado. Esse folículo começa a crescer. Esse folículo cresce numa média aí por volta de 2 milímetros ao dia. Então, depois de 4 a 5 dias, ele está nesse momento de divergência folicular, que do nosso protocolo é o dia da retirada de implante, que pode ser aí, dependendo do protocolo, dia 7, dia 8 ou dia 9. Então a gente vai retirar o implante de progesterona. Para quê? Para liberar que tenha pulso de LH. O que mais a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma dose de prostaglandina, por exemplo, para baixar a progesterona, caso esse animal tenha um corpo lúteo, seja um animal cíclico. Além disso, a gente pode utilizar um outro fármaco que é muito utilizado, que é a ECG. Qual é a ideia da ECG? Dar suporte de LH e conseguir fazer um crescimento melhor desse folículo. E a gente vai aplicar um indutor de ovulação, que existem vários no mercado. Cipionato de estradiol, que é o mais utilizado no dia da retirada do implante, benzoato de estradiol ou até mesmo o GnRH. Qual que é o intuito daí? Fazer o crescimento do folículo, gerar um pico ovulatório, um pico de LH, e agora, no protocolo de ATF, a gente consegue então ter uma ovulação marcada, controlada, de horário marcado, sem a necessidade de observar o cio dessa vaca. Pessoal, aqui é o ponto-chave. Então eu sempre falo para os nossos alunos, entendam o processo fisiológico. Quem domina isso aqui entende como atuar, qual fármaco trocar, por que trocar, que horas trocar. Vai entender que todo o protocolo passa por essas 3 etapas. Zerar a onda, controlar o crescimento folicular e induzir uma ovulação sincronizada. Então aqui é um resumo do que a gente viu. As etapas. A primeira etapa, se eu tenho vacas com folículos grandes, médios ou pequenos, associando estrógeno e progesterona, eu tenho uma diminuição, um feedback negativo de LH e FSH. E com isso uma regressão dos folículos. Logo depois, 3 a 4 dias, quando o estrógeno é metabolizado, eu tenho um pico de FSH e o início de uma nova onda. E agora eu vou fazer o controle desse folículo, acompanhar esse crescimento, até o momento que eu vou programar para esse folículo ovular. Isso é um protocolo padrão de ATF. Todos os protocolos vão se comportar assim. Mas por que os detalhes? Prostaglandina 2 dias antes, implante novo, monodose, ECG, a dose, protocolo de 7 dias, 9 dias. Os detalhes são importantes, com certeza. Mas por que em cada situação eu preciso ajustar esses detalhes? Isso você vai com certeza precisar saber. E a fisiologia que vai te responder isso. Então aqui é para a gente entender o que é um protocolo padrão. Então uma associação de benzoato de estradiol com progesterona. A gente tem então uma regressão desses folículos, começa uma nova onda, esses folículos vão crescendo,
Aqui a gente faz a retirada do dispositivo, aplicação de prostaglandina, ECG, outros fármacos que vão depender de cada categoria. E com isso, a gente vai conseguir, com esses fármacos, induzir um pico de LH e uma ovulação sincronizada. E dessa forma, eu não preciso mais olhar cio dessa vaca. E eu consigo, então, inseminar essa vaca em tempo fixo, sem a necessidade de olhar cio. E aí está a grande chave, aí está a grande resposta. Essa semana eu recebi várias perguntas. Gustavo, mas touro não é melhor que ATF? E aqui está uma das respostas para isso. Não. Por quê? Porque se essa vaca tivesse com touro, naturalmente ela não estaria dando cio e muito menos ovulando. Aqui eu vou induzir uma ovulação dessa vaca. Por quê? Porque eu vou controlar farmacologicamente esse crescimento desse folículo e vou induzir uma ovulação. Então por isso que a probabilidade dessa vaca emprenhar é muito maior trabalhando com um protocolo de IATF. Eu sei que nessa hora os alunos ficam assim, Gustavo, fisiologia é muito difícil. E realmente fisiologia precisa dedicação. Você precisa entender os processos. Mas eu te garanto, é um dos grandes segredos do sucesso de um programa de IATF. Se realmente você não quer seguir receitinha de bolo, protocolo milagroso, se você quer entender um contexto dos porquês de mudar, de ajustar, você precisa entender isso. Até para dar um refresco aí na cabeça de vocês, quero mostrar um outro ponto muito importante. Aqui eu sempre gosto de mostrar para o nosso cliente, e eu sugiro que você também mostre. Sempre a gente fala muito de ATF, protocolo, e o cliente fica assim, ah, mas será que vai funcionar? Aqui eu quero mostrar então para vocês um argumento que é muito forte para a gente mostrar para o nosso cliente que realmente IATF funciona. Porque ele sempre está em dúvida, Gustavo, ah, mas será que funciona a IATF? Será que vai dar certo? Eu acho que é melhor soltar touro. Sabe qual é a maior prova que IATF funciona? Eu vou mostrar para vocês ainda durante esses dias várias provas que IATF funciona. Mas a maior prova, sabe o que é? É o mercado. Aqui é um levantamento brilhante que o professor Pietro Baruzelli faz todo ano, junto com o pessoal ali, dados também da Asbia, mostrando a evolução da IATF. Então observem aqui, ó, como eu falei, lá no início da IATF comercial, lá quando eu estava entrando na veterinária, olha quantas doses de sêmen eram comercializadas no Brasil. 7 milhões. Observem agora, olha como a IATF dispara. E olha como as doses de sêmen disparam. E a gente chega agora em quase 19 milhões de doses de sêmen comercializadas. E olha o que chama mais atenção. Olha como o pecuarista informado, olha como a gente técnico levando informação, a gente colabora com isso. Olha o crescimento. Quase 24% da estação 18, 19. Olha quanto cresceu. E a gente muito fala assim, olha, podia ter crescido até mais, se não fosse várias crises que a gente passou. Realmente. Mas observem como a IATF cresce. E observem que 87% aproximadamente das vacas inseminadas no Brasil são pela IATF. Então o cio natural é muito pouca gente que utiliza nos dias atuais. Aqui eu quero mostrar para vocês uma outra análise que foi feita pelo pessoal do CPEA, pegando dados aí da Asbia, mostrando aqui por estado, né? Mostrando quantos por cento aí o número de matrizes de corte que são inseminadas. Então a gente vê, né, estados aí que tem volumes muito expressivos, como Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, inseminam aí grandes volumes, né? Estados que têm um rebanho menor inseminam menos. Mas aqui é outro dado importante, ó. Hoje no Brasil, 16% das matrizes de corte são inseminadas. A gente tem muito ainda para crescer. Lembra lá, a gente tem 80 milhões de vacas, 60 milhões de vacas de corte. Olha o tanto de vaca que a gente ainda tem para inseminar aí no Brasil, tá? E aqui mostrando vários estados. Aqui, ó, muito interessante, o Paraná, ó,
lidera aqui, 28% das vacas de corte no Paraná são inseminadas, seguido por Tocantins, Alagoas, Mato Grosso do Sul e os outros diversos estados aqui. Mas é para mostrar que todos os estados do Brasil estão implantando, então serve do norte ao sul. No seu estado é seguro que tem gente inseminando, tem gente querendo ser eficiente, tem gente colhendo bons resultados. E aqui um dado muito interessante, que me chama muita atenção. Lembra lá que eu contei na aula de ontem das dicas que o professor Pietro me deu lá em 2017, naquela visita na fazenda? Ele falou: Gustavo, falta mão de obra. E por incrível que pareça, até hoje ele fala, falta mão de obra. Aqui ele faz um levantamento de quanto especialistas que fazem ATF o Brasil precisa. E observem, em 2019 ele levanta entre 4 a 5 mil especialistas. Se a gente seguir um crescimento da ordem de 20%, como foi na última estação, a gente precisa incrementar de 500 a 1.000 especialistas. E aqui ele considera que cada especialista faz da ordem de 3.500 IATFs por profissional. Então vejam, é um mercado que cresce, é um mercado que vai sim crescer. Depende da gente informar o nosso cliente, mostrar para o nosso cliente o que é a técnica, o que ele precisa, que a técnica está provada, que a técnica está validada. Então isso é muito importante para o crescimento da IATF em todo o Brasil. E pode ter certeza, se você tiver critério, se você tiver preparado a mostrar para o seu cliente, você vai conseguir mais clientes e principalmente, pessoal, clientes de melhor qualidade. Bom, pessoal, hoje a gente conseguiu aí discutir bastante coisa, né? Então a gente começou vendo um resumo da aula de ontem, mostrando para o nosso cliente quais são os gargalos, onde são as dores dentro da fazenda dele. E hoje a gente conseguiu ver aí um pouco sobre como eu consigo solucionar, quais são as ferramentas disponíveis para eu melhorar. Então a gente viu que é importante o manejo, é importante a organização, é importante a informação, é importante os programas reprodutivos, os protocolos de ATF. Então a gente viu que tem sim problema, mas a gente viu que tem solução. Quero mostrar para vocês amanhã, quero mostrar resultados práticos, resultados de fazendas que testaram, mediram, compararam touro versus IATF, uma IATF, 2 IATF, gado de corte. Quero mostrar de forma econômica quanto que dá de lucro para terminar a terceira etapa da nossa Masterclass, que é mostrar para o nosso cliente que ele tem um problema, mostrar para o nosso cliente que a gente tem a solução, que o nosso serviço tem valor. E o terceiro ponto que eu quero discutir com vocês amanhã, mostrar que essas tecnologias vão colocar dinheiro no bolso desse nosso cliente ou no seu bolso pecuarista, porque eu agradeço e sei que tem vários pecuaristas nos acompanhando, porque eu recebi muitas mensagens. Você pode conseguir uma lucratividade muito maior. Agradeço demais vocês. Agradeço por terem nos acompanhado, por nos ouvirem, pelas perguntas. E peço mais uma vez, mandem as suas mensagens, marque os seus amigos, compartilhe o link com eles, faça essa informação chegar para quem precisa ouvir, para o seu pai, para o seu tio, para o seu vizinho, para o seu cliente. Isso é importante. Através da informação, a gente vai conseguir buscar melhores resultados. Agradeço a atenção de vocês. Acompanhe a gente. Amanhã é o terceiro dia da nossa Masterclass. E amanhã eu vou ter uma grande surpresa para vocês, mas só vou contar amanhã para que vocês acompanhem e espero encontrá-los. Um grande abraço e a gente se vê amanhã. Até mais.